Olá, tudo bem? Aqui o professor Diego, mais uma vez, no curso Preservando o Passado através da Fotografia, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Passos, com a Secretaria de Cultura. Esse projeto está no quinto episódio, na quinta etapa, e hoje o assunto que eu vou tratar é a introdução da fotografia, tipos de câmera, recursos que as câmeras têm e a fotografia digital. Então essa aula é uma aula um pouco mais densa, um pouco mais teórica, com assuntos relativamente maçantes, mas que são necessários para que a gente introduza esse assunto da fotografia e da fotografia digital e assim comece a ter subsídios para poder pensar a parte criativa e também a parte técnica da câmera. Os assuntos que eu irei abordar na aula de hoje são os tipos de câmera, modelos e formatos que as câmeras têm, as mais comuns, fotografia digital, imagem digital, a resolução do arquivo, profundidade de cor e também os tipos diferentes de arquivo que existem. Para iniciarmos a aula, eu deixo aqui um pensamento do fotógrafo Arnold Newman, que disse: a câmera fotográfica é um espelho dotado de memória, porém incapaz de pensar. Então fica aqui o pensamento para iniciarmos esse conteúdo, pela foto do Arnold Newman, do Pablo Picasso, no seu estúdio, em Paris. Existem diversos tipos diferentes de câmera fotográfica. Em filme, no analógico, e as câmeras digitais, que são as mais comuns hoje em dia, mas existem nos dois formatos. A primeira delas, a compacta básica, ela é uma câmera que apenas dispara. Eu faço um clique com ela e não faço quase mais nada além disso. Quais são os principais modelos de câmeras compactas básicas? As webcams, as câmeras da maioria dos celulares, a GoPro, que é uma câmera que apenas dispara, assim como outros tipos de câmera também são compactas básicas, que apenas fazem o disparo e o enquadramento da foto. Essas câmeras normalmente têm uma resolução um pouco mais baixa. O que quer dizer isso? Tem menos quantidade de pixel e, porém, tem a possibilidade de fazer ampliações menores. Não dá para fazer ampliações muito grandes com esse tipo de arquivo. Porém, hoje em dia, celulares já estão fotografando e filmando também em resoluções altas, em HD, Full HD, e às vezes até em 4K. Então, existem câmeras de diversos tipos e de diversas possibilidades diferentes. Normalmente, o custo dessas câmeras é um pouco mais baixo do que o custo das câmeras com mais funções. Quanto menos funções ela tiver, menos resolução, mais barato será o custo. O controle criativo também dessas câmeras é um pouco menor, porque não dá para criar com várias possibilidades. Pode acontecer com alguns dos alunos do curso que vão ter apenas esse tipo de equipamento para produzir o seu trabalho. Porém, não vai ficar limitado só nisso. Pode criar com outras ferramentas que serão aprendidas durante o curso. Essas câmeras, normalmente, elas não têm recursos manuais, zoom. Elas são apenas câmeras que vão ter um clique e o enquadramento daquela imagem. As câmeras compactas com zoom também existem tanto no formato analógico quanto no formato digital.
O custo dessas câmeras é um custo um pouco mais elevado do que as câmeras básicas, porém não é um custo tão alto quanto as câmeras reflex ou as câmeras semiprofissionais. Além disso, o controle criativo dessas câmeras é também um pouco melhor do que as câmeras básicas. Por quê? Porque agora existe a possibilidade de eu ter o zoom. Sem sair da minha própria distância, eu posso aproximar ou afastar enquadramentos sem sair do lugar. Então essa é uma possibilidade criativa que a câmera básica não possuía. O custo dessa câmera é um custo médio, também não é tão alto quanto as câmeras profissionais, reflex, mas também não é tão baixo quanto as câmeras básicas. Então ela tem um diferencial, a distância focal dela é alterada. O que quer dizer isso? O zoom. Eu estou com o zoom aqui, eu fecho o zoom, eu estou mudando a distância focal. Não tem recursos manuais a maioria dessas câmeras, eu não consigo modificar a luz, eu vou explicar isso mais para frente. E essas câmeras, elas possuem um flash eletrônico, que é um flash que vai emitir uma luz um pouco mais fraquinha, mas que vai ajudar a iluminar uma cena no primeiro plano. As câmeras compactas de luxo são câmeras também no formato digital e analógico. Elas têm um custo um pouco mais elevado do que as compactas com zoom, mas também é um pouco abaixo ainda das câmeras reflex. Tem um controle criativo um pouco melhor, por quê? Porque eu tenho a possibilidade de alterar a exposição, a luz, mexendo tanto no diafragma quanto na velocidade do disparo. Então esse recurso ele ajuda muito na hora de criar, na hora de produzir as fotos. Essas câmeras têm uma resolução um pouco melhor, a resolução dos arquivos são resoluções altas que podem transformar em ampliações grandes, sem perda, e tem um custo um pouco mais alto também. As lentes dessas câmeras são lentes com qualidades superiores às faladas anteriormente. Então eu posso melhorar a qualidade da minha imagem através dessas lentes melhores. Eu tenho um controle manual de exposição, então eu controlo o diafragma e a velocidade, isso é muito importante. E tem também um flash eletrônico. Essas câmeras possuem aquela iluminação externa que vai iluminar um primeiro plano. Nem todas compactas de luxo têm zoom. Pode ser que elas tenham zoom ou não tenham zoom. O importante nesse momento, para ser uma câmera compacta de luxo, é que elas tenham o controle de exposição manual de luz. Essa é a diferencial dela para as câmeras anteriores. As câmeras monoreflex básicas existem em dois formatos, tanto no analógico, nos filmes, quanto no digital. Elas são bastante utilizadas no mercado profissional de eventos, de publicidade, de cobertura jornalística. Elas têm um preço acessível, mas elas ainda possuem um preço um pouco mais caro do que todas essas anteriores compactas que foram faladas. O controle criativo dela é um pouco melhor pela possibilidade de controlar a exposição de luz, tanto o diafragma quanto a velocidade do obturador e o ISO é controlado na câmera, assim como a possibilidade de trocar as lentes. Eu tenho aqui uma lente 50mm básica, eu tiro ela e vou acoplar uma outra lente, aqui uma 70-300 com zoom. Então eu tenho a possibilidade de trocar o conjunto de lentes. Então por isso eu possuo um controle criativo um pouco melhor. Controlando a exposição, controlando os enquadramentos e os tipos de lente diferentes. E essas câmeras, elas possuem um flash eletrônico também. Esse flash é acionado, ele sai e dispara uma luz
que também vai preencher um primeiro plano ou uma região mais próxima da câmera. As câmeras chamadas monoreflex profissionais são as câmeras mais caras do mercado de fotografia. Normalmente uma câmera dessa custa o valor de um carro. São câmeras que não são normalmente vistas no mercado comum. Essas câmeras possuem um controle criativo mais alto de todos os equipamentos da fotografia. Sessões de disparo de 15 disparos por segundo são algumas das funções que essa câmera tem, além da quantidade de bateria que a torna uma câmera que pode ficar várias horas sendo utilizada sem ter que recarregar essas baterias. Elas são mais robustas, elas estão preparadas para terrenos mais úmidos, para poeira, para chuva, para outras possibilidades que acontecem no dia a dia de um fotógrafo profissional. Então essas câmeras, elas possuem todas as outras ferramentas das câmeras anteriores. Elas são intercambiáveis, possuem a possibilidade de trocar as lentes enquanto são utilizadas. Elas podem modificar a exposição da luz, modificando o ISO, o diafragma e a velocidade do disparo. Essas câmeras, elas possuem um flash eletrônico também, e tem todas as ferramentas de todas as outras câmeras fotográficas. Então esses modelos de câmera são os mais comuns que a gente conhece, que a gente vê no mercado normalmente. Nós vamos passar agora o assunto para a fotografia digital. A imagem digital é uma imagem produzida através de um aparelho eletrônico digital, de uma câmera digital, de um scanner. Existem 3 formas de produzi-las. Através de um scanner onde eu vou transformar algo físico num arquivo digital. Eu posso, através de um software do Photoshop, ou de um PowerPoint, ou de um outro tipo de arquivo, criar um arquivo novo. Então essa é uma outra forma de produzir um arquivo digital, uma imagem digital. E a última forma é através das câmeras fotográficas. Eu clico na câmera, crio uma imagem e produzo uma imagem nova. Outra coisa, essa imagem digital, A imagem digital ela é produzida quando um sensor eletrônico é colocado no plano focal, onde as imagens são formadas. A primeira câmera fotográfica digital foi inventada em 1991 pela Kodak, a câmera DCS-100. Não tem muitos anos que a primeira câmera fotográfica foi inventada. Ela vai fazer 30 anos no ano que vem. Então é uma tecnologia muito recente, é uma tecnologia em formação ainda, que o mercado está indo num ponto onde não sabemos aqui o que vai dar, aonde vai chegar com esse tanto de tecnologia e essa convergência de mídia, de celulares e de internet, com todas essas informações digitais e de imagens que estamos tendo hoje nos últimos tempos. Sobre a fotografia digital, é importante citarmos a evolução que os equipamentos e as técnicas estão tendo nesses últimos tempos. Tanto a convergência da internet com os celulares, com as redes sociais e as novas mídias, também trouxeram novas linguagens, novos aprendizados, novas formas de registrar e novas formas de narrar a história com as fotografias e com as imagens. Então estamos num processo
uma transição que ainda está acontecendo, que é muito importante porque transformou o nosso mundo num mundo mais conectado, digitalizado. Outra coisa que é importante citar é que as câmeras estão cada vez com preços mais acessíveis às pessoas comuns, às classes sociais mais baixas. Todas as pessoas têm no mínimo um telefone, um smartphone para utilizar a internet e utilizar as redes sociais e a câmera propriamente dita dos celulares. Então, a maioria da população mundial hoje em dia tem uma forma de acessar essa tecnologia. Tudo bem que em países como o Brasil e outros países mais pobres não é grande parte da população que tem essa possibilidade, né? Mas a gente vê cada vez mais pessoas tendo acesso às câmeras fotográficas e aos equipamentos fotográficos, principalmente através dos celulares. O que está acontecendo também muito no mercado, muitas pessoas, muitos amadores estão se tornando profissionais da fotografia em diversas áreas, principalmente para as redes sociais. Nós vemos muitas pessoas vendendo a sua imagem nas redes sociais para vários tipos de veículos e possibilidades de marcas diferentes, e aí acaba que muita gente está se tornando profissional da fotografia, está se tornando profissional da imagem. Isso é uma evolução também que a fotografia digital trouxe para o nosso mundo moderno. O filme, o analógico, ele está cada vez mais em desuso. As pessoas estão preferindo, pela comodidade e facilidade, utilizar o digital. Então, esse processo analógico está se tornando cada vez mais escasso e está se tornando um processo artístico muito difícil de ser visto ultimamente. Na fotografia digital, denominamos o pixel, Picture Element, como elemento formador da imagem. O pixel é o grande argumento de venda dos equipamentos e das câmeras fotográficas dos celulares. A gente ouve muita publicidade falar, a câmera tem X megapixels, ou essa câmera, a resolução dela é tantos megapixels. Isso é um argumento de venda muito importante para as câmeras fotográficas. Porém, não é sempre a melhor função, é a melhor opção para se comprar tanto uma câmera fotográfica quanto o celular. Outras questões devem ser analisadas e avaliadas para que eu escolha o melhor equipamento para eu ter as melhores fotos. Ao final do curso, vocês saberão qual dessas câmeras é a câmera mais interessante para que você possa adquiri-la quando vier comprar um novo equipamento ou uma nova câmera celular. Os pixels, eles são formados em... Os pixels, eles têm uma coordenada X e uma coordenada Y, altura e largura. O número de quadradinhos de pixels o número de pixels na largura com o número de pixels na largura, a multiplicação do número de pixels da altura com o número de pixels da largura forma a resolução do arquivo. A quantidade de quadradinhos de pixels que tem a imagem é a sua resolução final. Então, quanto mais quadradinhos, mais pixels eu tiver, melhor a resolução do arquivo, melhor a resolução da imagem.
pixel ele é formado por números que vão de 0 a 256. Isso multiplicado 3 vezes. Por quê? Porque cada número representa uma luminosidade de cores primárias em RGB. Por isso que eu multiplico por 3. R significa red em inglês, vermelho. Green significa verde em inglês. E blue, azul. Então eu multiplico por essas 3 possibilidades, esses números, criando assim a minha cor para aquele pixel específico, para aquele quadradinho. O pixel do lado, o de cima, o de baixo e do outro lado, eles têm números e cores diferentes, que podem ser próximas, mas que podem ser completamente diferentes também. A resolução digital é uma das mais importantes características dentro de um sensor na câmera fotográfica. Ela vai determinar o número de pixels que está intimamente ligada à qualidade da imagem que vai ser produzida ao final. Então, quando a gente fala em megapixel, eu estou falando em milhões de pixels. Eu multiplico a quantidade de pixels da altura pela quantidade de pixels da largura, e essa multiplicação vai gerar um número milionário, grande, que vai se tornar a minha resolução. Então eu tenho lá 12 megapixels, eu tenho 12 milhões de pixels de quadrados dentro daquele meu arquivo, dentro daquela minha imagem digital. Alguns exemplos. 768 vezes 1024, eu gero um arquivo de 0,8 megapixels. 1920 por 2560, o arquivo que vai ser gerado é de 4,9 megapixels. E quando eu registro uma imagem em 4080 vezes 5840, esse arquivo que vai ser gerado, ele vai ter 22 megapixels. Então é um arquivo com uma resolução muito alta, com uma qualidade de resolução muito boa para ampliações maiores, para ampliações de nível grande. Sobre a resolução digital, é importante saber o que vai gerar esse arquivo, qual o tamanho da ampliação final para esse arquivo que eu estou registrando. Então eu preciso saber previamente o que vai gerar esse arquivo para que eu saiba qual resolução usar na hora de fotografar. Outra coisa que influencia muito a resolução digital é no espaço dentro do cartão de memória ou do HD da câmera ou do HD externo. Por quê? Porque quanto maior a resolução do arquivo, da foto que eu estou registrando, maior vai ser o arquivo gerado ao final em espaço. Então, se eu fotografo muito com a resolução máxima, em alta resolução, eu acabo gerando arquivos maiores, mais pesados, que vão demandar espaço maior no cartão de memória da câmera fotográfica, no HD onde vai ser feito esse backup, tanto do HD do computador quanto no HD externo. Então é importante eu pensar sobre no que vai ser utilizada essa foto, para que eu tenha uma destinação correta e deixe espaço também para outros arquivos.
A resolução do sensor, então, ela vai gerar tanto um arquivo com uma quantidade de megapixels, como uma quantidade de megabytes de espaço de arquivo. Um arquivo com 3 megapixels, ele vai ter 3 milhões de pixels, 3 milhões de quadradinhos dentro da imagem que vão formar toda a imagem. Mas essa quantidade de quadradinhos vai gerar um arquivo na câmera e no computador de 9 megabytes. Então é o espaço que ele vai ocupar. Assim como um arquivo com 5 megapixels vai ter 5 milhões de pixels e vai gerar um arquivo com 15 megabytes, que é o espaço que vai ser gerado para criar esse arquivo digital. Já uma imagem com 22 megapixels, 22 milhões de quadradinhos de pixels, vai me gerar um arquivo de 66 megabytes de espaço dentro do computador. Então eu tenho, quanto maior a resolução, maior o arquivo gerado, menos espaço eu tenho na capacidade máxima do cartão ou do HD, de onde eu vou descarregar as fotos. O armazenamento dos arquivos nas câmeras digitais e nos computadores, ele é feito através de memórias internas. Algumas câmeras possuem memórias internas, computadores também, ou de cartões de memória que são colocados nessas câmeras, ou de HDs externos que são colocados acrescentando mais capacidade nos computadores. Os cartões, eles têm capacidades diferentes. Existem cartões de tamanhos, formatos diferentes e espaços diferentes. Tem cartões de 8 GB, de 16 GB, 32 GB, 64 GB e assim por diante. Tem vários tipos de cartões com capacidades de memória diferentes. Esses cartões, eles são reutilizados por diversas vezes. Eu utilizo o cartão de memória, fotografo, encho aquele cartão, vou descarregar todas as fotos de formas diferentes para descarregar, através de Bluetooth ou de WeTransfer, ou então de cabos mesmo da câmera direto para o computador. E assim eu limpo aquele cartão, tiro todas as imagens, coloco elas num lugar seguro. É importante eu assegurar que essas fotos estão backupadas, já estão copiadas para eu não perdê-las. E aí sim eu elimino aquelas fotos do cartão para reutilizar ele uma outra vez. É importante para quem trabalha com fotografia, quem gosta de fotografar, que tenha pelo menos mais de um cartão de memória. Por quê? Porque se o cartão encher, ou se der problema, porque pode acontecer de um cartão dar problema, você já tem outro cartão na mão e pode suprir essa ausência de um cartão que pode acontecer quando a gente não sabe, por outro cartão já na mão. E utilizar esses dois cartões, revezando eles por diversas vezes. Quando eu vou transferir as imagens da câmera fotográfica dos cartões de memória para os computadores, existem algumas formas de fazer isso. Via cabo, que é a mais comum. Eu posso transferir também via Bluetooth ou outras formas de envio sem cabo. Posso fazer também através de leitores de cartão.
Existem alguns leitores que cabem cartões de diversos tipos. Eu tiro o cartão da câmera, acoplo nesse leitor e assim eu vou transferir a imagem para o computador. É importante ter uma organização nesse armazenamento. Criar uma pasta no computador com o nome do assunto, daquelas fotos, informações relevantes sobre aquele material. Na minha forma de trabalhar, eu crio subpastas dentro dessa pasta principal. Então eu coloquei o assunto daquela foto, eu coloco uma primeira pastinha com as fotos que eu chamo de brutas, que são as fotos sem nenhum tipo de tratamento. Eu acabei de fotografar, eu jogo todas essas imagens numa pastinha chamada brutas. Quando eu vou selecionar, eu seleciono as que eu gosto mais, crio uma outra pastinha com as selecionadas. E aí eu faço o tratamento dessas fotos selecionadas, criando uma outra pastinha com onde eu coloco as imagens já tratadas. Então eu tenho subpastas dentro dessa pasta maior. Eu vou enviar aquelas imagens tratadas para um cliente ou para uma pessoa por e-mail, então eu preciso diminuir a resolução dessas imagens. Então eu crio uma outra pastinha chamada de baixas, de baixa resolução, então, para eu enviar para a internet. Então são subpastas dentro daquela pasta maior. É uma forma de organizar o seu trabalho para depois fazer a cópia de segurança. O que seria a cópia de segurança? Ou também, mais comum, chamar backup. O que eu vou fazer com backup? Eu vou gravar aquelas informações ali daquela pastinha em diversos meios possíveis, como HDs externos. Eu vou separar aquela pasta no HD externo. Eu posso também gravá-las em CDs ou DVDs em mídia física, é uma outra possibilidade fazer backup, e também há a possibilidade de subir, com essas nuvens hoje em dia na internet, de subir essas imagens para alguma nuvem, fazendo um backup num desses espaços apropriados. Então existem diversas formas de transferir os arquivos, armazenar essas imagens e depois gravar e fazer o backup desse material todo já trabalhado. Algumas pessoas perguntam, eu devo deletar ou formatar o cartão de memória? Posso fazer das duas formas. O mais comum é formatando o cartão de memória. O cartão de memória nada mais é do que um filme digital. Ele vai guardar, armazenar aquelas imagens até que elas sejam descarregadas ou guardadas em outros meios, que foram os que eu expliquei anteriormente. Deve-se descarregar todas as fotos em um meio como um computador e dali fazer a triagem dessas fotos. Porque eu estou utilizando uma câmera cada vez mais e isso pode danificar a câmera com a quantidade de utilização que eu faço da mesma função, que seria deletar a foto naquela lixeirazinha. Então não é o mais comum. O interessante é fazer todo aquele processo de descarregar, backupear, armazenar, né, essas imagens, para depois eu formatar esse cartão de uma vez só. Como que eu posso formatar o cartão? Posso formatar através do computador, apagando as fotos e apagando a lixeira,
Ou também eu vou lá direto na câmera com o cartão de memória acoplado a ela, eu vou formatar aquele cartão. Existe a possibilidade de eu formatar direto na câmera. Então, o mais comum, mais usual, seria apagar, formatando todos os arquivos de uma vez só, ou pelo computador ou através da própria câmera. Outro aspecto importante dentro dos arquivos digitais é a sua profundidade de cor, que determina o número de cores usadas na representação de cada um dos pixels da imagem. Os modelos mais comuns de cores nos arquivos digitais é o sistema que eu já falei anteriormente, RGB, que trabalha Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul, e também o chamado CMYK, que é o que trabalha com ciano, magenta, yellow, amarelo e o black. Então trabalha com outras cores, mas é um sistema de cor também muito utilizado no mercado profissional. Os arquivos em preto e branco, chamados PB, são representados por apenas um bit, que quer dizer o quê? Cada pixel ele pode ser apenas preto ou apenas branco. Então uma imagem em um bit ela pode ser apenas PB. Se a imagem tem 2 bits, cada pixel ele pode apresentar 4 tons de cinza diferente. O preto, o branco e mais 2 tons de cinza intermediários. Com isso, 1 bit eu tenho 2 tons, preto e branco. 2 bits eu tenho 4 tons, né? Preto, branco e os 2 tons de cinza. Já na fotografia digital, nós trabalhamos com 8 bits, que são 256 possibilidades de tons diferentes para vermelho, verde e azul. A maioria das câmeras, elas operam em 24 bits, que são 8 para cada um dos canais RGB, 256 tons de vermelho, 256 tons de verde, 256 tons de azul. Então, uma imagem com 24 bits, ela tem 256 vezes 256 vezes 256 possibilidades de cores que me dão um número de 16.777.216 cores possíveis para cada um dos pixels da imagem. Então é muita possibilidade de cor para um quadradinho. Sobre os arquivos digitais, existem vários modelos e vários formatos diferentes. Cada formato tem as suas especificidades e aplicações próprias. O mais conhecido modelo, formato de arquivo de imagem fotográfico,
é o JPEG, ou também chamado JPG. Eles são os mais utilizados, eles são compactos, as informações elas ficam compactadas dentro desse arquivo. Eles são abertos pela maioria dos navegadores e exibidores de imagem. Não existe quase navegador que não abra um arquivo em JPEG. Entretanto, esses arquivos não são apropriados para manipulação, para tratamento de imagem, por serem muito compactos. Já os arquivos PSD são os arquivos nativos do Photoshop, são os chamados Photoshop Documents, que são arquivos que suportam layers, camadas, milhões de cores e textos, além daquela imagem já produzida. É o formato ideal para tratamento e manipulação de imagem. Ele não é compacto, ele pesa bastante, um arquivo desse ele é muito pesado, ele gera um espaço muito grande dentro do disco, dentro do HD, né? Eu preciso ter uma memória grande para trabalhar com arquivos em PSD. Outro tipo de arquivo bastante utilizado é o arquivo TIFF, muito utilizado no campo gráfico, no mercado profissional, assim como os arquivos em RAW, bastante utilizado no mercado profissional. O arquivo RAW, DNG, é o Digital Negative. São arquivos proprietários das câmeras monoreflex. Então aquelas câmeras que eu falei anteriormente, que são as câmeras que possuem a possibilidade de trocar as lentes, são as câmeras que fotografam com esse tipo de arquivo, os arquivos RAW. Na Nikon, o arquivo gera uma extensão .nef. Na Canon, gera uma extensão de arquivo .cr2. Mas esses mesmos arquivos são arquivos RAW, que abrem apenas em softwares específicos dos equipamentos das próprias câmeras, das marcas, como de softwares como o Adobe Photoshop Lightroom, que é um software específico para tratamento e para abertura de arquivos em RAW. O RAW ele é um arquivo que pode ser editado, mas ele não pode ser editado. O RAW é um arquivo que não pode ser editado. A partir dele, eu transformo em outros arquivos PSD, TIFF, JPEG. Para a impressão desses arquivos digitais que eu falei anteriormente, existem três sistemas, três formas de imprimir e ampliar esses arquivos. Um deles é nos mini labs, aqueles mini laboratórios onde a gente imprime as fotografias do nosso dia a dia, que normalmente trabalham com arquivos em RGB e no sistema de arquivo JPEG. Todos os outros arquivos também são trabalhados e abertos lá, mas o mais comum é no RGB JPEG. As impressoras caseiras de jato de tinta também trabalham com o mesmo sistema, RGB e JPEG. Com algumas impressoras mais modernas que colocam os cartuchos de tinta normalmente fora da impressora, trabalham no sistema CMYK. Então a gente vai ver aquela impressora com os cartuchos de fora
trabalhando em outro sistema de cor, mas com tipo de arquivo JPEG. E na impressão offset, gráficas, laboratórios de impressão de outdoors ou de outras peças ou revistas, catálogos, todo esse parque gráfico offset, ele trabalha com um sistema de cor CMYK, é o padrão para trabalhar com esse tipo de mercado, assim como arquivos em TIFF ou PSD, porque eles têm a possibilidade de modificar os arquivos antes da impressão também. Chegamos ao fim do 5º episódio do curso Preservando o Passado através da Fotografia, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Passos e da Secretaria de Cultura. Finalizo hoje o 5º episódio com conteúdo sobre fotografia digital e no próximo episódio eu vou falar sobre as configurações da câmera, as configurações principais, as mais básicas, as funções mais utilizadas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse conteúdo. Muito obrigado por ficarem até aqui.